boa noite, muito bem-vindos a mais um Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. Desde já, muito obrigada pela sua audiência. E a nossa entrevistada de hoje é diretora jurídica do escritório Nelson Williams, filial Manaus, a doutora Mariana Serafim. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda à Band Amazonas. Eu que agradeço o convite, Kelly, estou muito contente, né? Queria dar boa noite a todos que nos acompanham. Olha só, então vamos começar, doutora, falando um pouquinho sobre a sua formação, até, desde o início até agora. Vamos lá. Eu sou de Santos, né, São Paulo, mas já morava na capital há algum tempo. Me formei em Direito na Universidade Católica em Santos, depois fiz a minha especialização na PUC São Paulo. Sim. E desde os meus 22 anos, curiosamente, estando em São Paulo, me especializei em Zona Franca de Manaus. Olha, que legal! Então faz muito tempo que eu já trabalho com Manaus, desde os meus 22 anos. Então, nada mais natural do que eu acabar aqui em Manaus. Já faz 1 ano e meio que surgiu o convite de assumir a filial do escritório aqui. E como foi, já aproveitando esse gancho do convite, como foi para você assumir, tem mais ou menos aí 1 ano aqui em Manaus, como é que foi tudo isso? Foi uma construção, né? Eu já trabalhava com isso e quando eu entrei na Nelson Williams, eu já entrei fazendo o tributário em geral, mas já dando esse suporte à filial daqui de Manaus. E aí, depois mais ou menos de 1 ano e meio, estando no escritório, me veio o convite se eu não gostaria de assumir aqui a filial. E quando eu vim para Manaus, foi um choque, não vou dizer que não foi um choque. Claro, é tudo mas muito diferente. Foi um desafio muito bom. Olha que legal. Fico muito feliz. E qual que é a principal diferença de se trabalhar aqui no Amazonas? Olha, o que eu gostei mais, assim, para ser muito sincera, é que eu consegui concretizar o que eu já trabalhava há muito tempo. Você começa, eu lidava com muitos problemas logísticos e ambientais, que eu escutava as queixas dos meus clientes e eu não entendia na prática. Como não era apenas um problema empresarial, mas da população inteira, né? As queimadas, a seca, são coisas que às vezes a gente, por estar distante, a gente não vivencia. Então, para mim foi uma experiência muito, muito bacana. Ai, que legal. Então, eu acho que agora a gente consegue falar um pouquinho sobre a reforma tributária de uma maneira mais clara. Muitas pessoas que nos acompanham são comerciantes, são da área aí do comércio, manauara, e têm muito interesse em até entender sobre esse assunto de uma maneira clara. O que significa a reforma tributária? A reforma tributária ela vem num viés de simplificar a carga tão complexa que nós temos no Brasil. Então, ele vem com essa ideia de que vai simplificar, vamos unificar os tributos. Só que a gente já pôde perceber que isso traz uma carga muito maior também para as empresas. Então, na prática, ainda mais para nós que estamos aqui no estado do Amazonas e que nós temos a Zona Franca de Manaus e alguns outros estados que também têm benefícios para a indústria, para a construção civil, é preocupante. Muito mais preocupante do que... Primeiro, quando a gente fala em reforma tributária, ela já é complexa. Porque apesar o assunto já vem... Por quê? Ela vem com, vamos simplificar, mas como é que nós vamos simplificar? Então você já vai... Tudo que as empresas são acostumadas a pagar vai voltar do zero. Todo mundo vai ter que reaprender. Então esse simplificar, no início, não é tão simples assim como eles veem nessa história. E quando a gente fala de um lugar incentivado, a gente fala em manutenção de alguns benefícios. Como é que a gente está falando dessa base de cálculo dessas novas contribuições, desses novos impostos? Então, assim, não é tão simples assim. Então, para o empreendedor aqui da Zona Franca de Manaus, a gente teve uma primeira vitória da manutenção de alguns benefícios. Mas o que eles têm que entender é que muitos desses benefícios também foram conquistados a partir de jurisprudências. O que são jurisprudências? Com o ingresso no judiciário, questionaram o judiciário do seu direito. E provavelmente a gente vai ter que continuar fazendo isso daqui para frente. Então, o que eu sempre falo para os meus clientes, não se preocupem. A gente hoje, dentro do escritório, a gente já faz análise, a gente tem produtos, né? A gente fala produtos, mas a gente já tem trabalhos que a gente desenvolve. Todo o estudo da sua empresa, como vai ficar a sua carga tributária. Apesar de que para Manaus o IPI ainda para a indústria ainda está um pouco vago, a gente já vem tentando se antecipar para que as empresas já tenham esse acesso. Para os nossos clientes, a gente já fornece portfólios, a gente fornece e-books para que eles entendam como vai ser. Então,
É o que eu sempre falo, a empresa que estiver preparada, ela vai sofrer muito menos os impactos da reforma do que aquelas que vão esperar acontecer. Entendi. E para nós, consumidores, o que a reforma pode impactar, pode ser de diferente? Eu acredito que para o consumidor, o único problema vai ser o preço. Eu acredito que com esse aumento das alíquotas como estão hoje, a gente vai ter um acréscimo no preço tanto do serviço quanto dos produtos. O consumidor final sempre acaba sendo quem suporta o ônus do aumento. Com certeza. Agora falando um pouquinho de Zona Franca de Manaus, né? Nós estamos em Manaus, no Amazonas. Muitas pessoas não entendem a importância da nossa Zona Franca. E eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho o que a Zona Franca de Manaus ela representa para a nossa região, não só para a nossa região, como também para todo o Brasil. O que eu gosto sempre de falar é que a Zona Franca de Manaus, do jeito que nós conhecemos hoje, ela foi criada justamente para respeitar o que nós temos na nossa Constituição Federal. Nossa Constituição Federal, pelo nosso país ser tão extenso territorialmente, a gente fala sobre o desenvolvimento igualitário das regiões. Então, a Zona Franca de Manaus, ela não é um benefício para quem está em Manaus ou nesse raio da Zona Franca. Ela, na verdade, é para que ele se torne competitivo, é para igualar uma região tão distante, porque a gente tem que lembrar o custo logístico. A gente é o segundo maior polo industrial da América Latina. Nós perdemos de São Paulo. E olha a distância que estamos do primeiro maior polo. Então, isso impacta diretamente no custo logístico das empresas. Isso impacta na nossa competitividade. Porque quando você aumenta o custo logístico, você tem que aumentar seu preço. Sim. Então, por que as empresas de outros estados vão querer comprar de nós? Então, é isso que eu gosto de reforçar. Zona Franca de Manaus, ela veio para respeitar a Constituição Federal. Então, foi criado um Decreto-Lei 288 de 67, que ele veio justamente para equiparar a Zona Franca e deu alguns benefícios para ela. Então, ele equiparou a Zona Franca a uma exportação. Exportação, no seu conceito, é remeter alguma coisa para fora do país. Então, quando alguém remete alguma coisa para a Zona Franca de Manaus, é como se estivesse mandando para fora do país. E um desses benefícios foi justamente a imunidade de PIS e COFINS. Sim. Que foi justamente essa última decisão agora que nós tivemos do STJ, né? A 1239, se eu não me engano, 1239 é o número do tema decidido no STJ, que ele diz justamente isso. Que a remessa de mercadorias para a Zona Franca de Manaus, mesmo que uma venda interna, ou seja, um destinatário e um remetente dentro da Zona Franca, é considerada uma exportação e também podem fazer jus a esse benefício. E o que vai mudar com essa questão? Esse já vem sendo um tema muito discutido, tá? Há muitos anos. Que é justamente porque, assim, quando criaram o Decreto-Lei 288 e equipararam a remessa para a Zona Franca de Manaus a uma exportação, em regra, eles falavam outros estados que remetessem a mercadoria para a Zona Franca de Manaus teriam essa imunidade do PIS e COFINS. E nada se disse de empresas que estivessem aqui. Ou seja, se o remetente também estivesse em Manaus, não seria imune? Ou seja, uma empresa que ficaria mais barato comprar insumos de São Paulo do que de uma empresa aqui dentro. Já pensou? Então, mais uma vez, você deixava desigual e não competitivo. Então, o que acontece? Com essa decisão, ele veio reforçando já o posicionamento dos tribunais, que dizia que nada diz, na legislação, nada falou sobre o remetente, e sim sobre o destinatário. Então, pouco importa se a empresa está em São Paulo ou está em Manaus. O que é importante? O preço para quem consome ser mais baixo. E aí, empresas que estão aqui dentro também poderem competir com o mesmo preço, com a mesma falta de encargos, né? Então, eu acho, com essa decisão do STJ, isso deu mais segurança jurídica para que as empresas daqui pratiquem. Porque o que acontecia? Eu sentia que muitos clientes meus tinham decisões favoráveis e tinham receio de usar. Muitos desses clientes falavam, doutora, mas pode ter algum tipo de reversão. Então, quando o STJ ele julga em um tema repetitivo, o que é o tema repetitivo também vale explicar para quem nos assiste. O tema repetitivo é quando a gente ingressa no judiciário um tema, né, uma discussão, por exemplo, a desoneração do PIS/COFINS nas vendas da Zona Franca. Quando várias empresas começam a questionar várias vezes o mesmo assunto, e o tribunal, o judiciário tem que decidir da mesma forma, ele pega um caso e fala, eu vou julgar, e quando eu julgar, essa decisão vai valer para todos que questionaram. Então, quando ele julga num repetitivo, essa decisão acaba sendo aplicada para todo mundo.
Então, isso dá uma segurança jurídica de que aquele tema e de tudo tem que ser decidido daquela forma. Então, você tinha a sua decisão, você não fica mais, será que vai mudar? Será que o STJ, quando chegar lá no STJ, isso pode mudar? Sim. Então, é o que eu sempre falo, numa linguagem um pouco mais Sim, descontraída e acessível, é isso. Entendi. Doutora, e sobre a atual situação da Zona Franca de Manaus? Muitas pessoas têm ali aquela impressão de que se a Zona Franca sair daqui, acabou o comércio, né, no Amazonas, enfim. Qual que é o verdadeiro risco da Zona Franca de Manaus hoje? Não existe, né? A Zona Franca de Manaus, ela foi prorrogada, tá? Então, nós, com a reforma tributária, ela foi mantida, ou seja, não vai acabar a Zona Franca de Manaus. O que eu gosto muito de sempre dizer, as pessoas muitas vezes não entendem o que é a Zona Franca. Sim. E que a Zona Franca, ela é necessária. Muitos dos estados, eles não entendem. Eles veem a Zona Franca como um benefício fiscal. Não tem benefício. É tornar as empresas competitivas, é torná-las iguais aos demais estados. Então, a gente não corre esse risco. A Zona Franca foi prorrogada, a criação dela foi pelo decreto-lei, como eu disse, foi recepcionada pela DCT, que tem força de Constituição, ou seja, e foi prorrogada. Então, a gente não corre esse risco, a reforma tributária ela manteve os benefícios da Zona Franca. E o que nós temos de novidade? O que o comerciante pode esperar aí de novidade, até mesmo de um futuro da Zona Franca de Manaus? É acompanhar mesmo ao comércio? É o que eu sempre gosto de dizer. Empresários hoje eles têm que estar atentos, tanto ao contábil da empresa quanto à parte tributária. Com essas mudanças, para que você se torne realmente competitivo, para que você esteja um preço bom, você tem que estar atento às mudanças. Tá? Com a reforma tributária, o que eu sempre falo para os meus clientes, fiquem atentos, vamos acompanhando desde o início, vamos vendo todos os processos, vamos prevenir. E uma coisa que eu também gosto de falar é que os entendimentos, as jurisprudências que têm sido feitas, elas têm sido muito a favor da Zona Franca. Por exemplo, nada se dizia de empresários no Simples Nacional poderem usufruir o benefício do PIS da COFINS. Como é uma guia unificada, nada se dizia. E um tempo para cá, o STJ também entendeu que mesmo a empresa estando no Simples Nacional, ela pode usufruir dos benefícios aplicados à Zona Franca. Ou seja, esse do PIS/COFINS também se estende ao Simples Nacional. Então, um pequeno empresário hoje também tem esse benefício. Ele pode reaver esse valor com o mandado de segurança. E uma coisa que também vale lembrar, não é porque a gente tem um tema de repetitivo que você perde a necessidade de ingresso no judiciário, tá? O tema repetitivo ele só vale para empresas que questionaram o judiciário. Então, o que eu sempre falo, esse é o momento de você procurar o seu advogado, entrar com o mandado de segurança questionando essa possibilidade, porque uma coisa que também vale explicar, quando a gente entra com o mandado de segurança, a gente recupera 5 anos para trás, né? A gente pede o direito de recuperar os 5 anos pagos indevidos. Quando existem essas decisões de uma repercussão geral, né, uma repercussão em tema de repetitivo muito grande, o que normalmente eles começam a fazer? Modular os efeitos. Limitam até um certo período, ou seja, quem ingressou até tal época pode recuperar o para trás. Daqui para frente, só deixa de pagar. Então é o que eu falo para o meu cliente, procurem um advogado, sempre se orientem para usufruir exatamente de todos os benefícios. Doutora Mariana Serafim, estamos falando aqui de reforma tributária, vamos também falar daqui a pouquinho sobre taxação, tem muitos assuntos. Amazonas Acontece de volta e agora pelo YouTube da Band, para você que estava acompanhando a nossa entrevista na TV, muito obrigada pela sua audiência. E agora a gente continua, porque hoje nós estamos recebendo a doutora Mariana Serafim, ela que é diretora jurídica do escritório Nelson Williams, filial Manaus. Doutora, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, esclarecendo aí toda essa questão da Zona Franca de Manaus, falando também da reforma tributária, que para muitas pessoas é um bicho de 7 cabeças, mas a doutora já conseguiu trazer pra gente aí algo mais simples, mais explicativo. Mais uma pergunta, né, que eu acho que muitas pessoas devem estar em casa se perguntando: o que levou a doutora a estudar mais, a ficar especialista em Zona Franca de Manaus? Kelly, eu que agradeço o convite de novo, está sendo um prazer estar aqui com você. Bom, foi oportunidade mesmo, né? Eu tinha 22 anos, como eu disse no começo da nossa entrevista, eu sou de Santos. É uma cidade a 80 quilômetros mais ou menos da capital.
E eu comecei a fazer minha pós-graduação na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e eu precisava de recurso, né? Eu precisava entrar no mercado, né? Eu fui estagiária do Banco do Brasil, então era um concurso, quando eu me formei, acabou. Sim. E eu precisava entrar no mercado, estava estudando, precisava de oportunidade, e aí quando eu estava na pós surgiu uma oportunidade de trabalhar no escritório que precisava de uma tributarista de Zona Franca de Manaus. Eu falei, opa, não posso ser eu? Eu não sabia nada. Não tem como, né? Só 22 anos, só sabia o quê? Que Manaus existia. Dei um Google, vi que foi prorrogado, tá, mas eu falei, bom, isso não vai me levar a entrevista nenhuma. Aí me falaram, não, eles querem alguém que seja tributarista e a parte de Zona Franca eles ensinam, não é uma coisa vai aprendendo, comum, né? E aí eu falei, então tá, então eu quero. E eu fui e fiquei, olha, desde os 22 anos trabalhando com Zona Franca e fui me apaixonando. Nem eu imaginei que eu fosse me apaixonar por um assunto. E aí quando, assim, o que me fez continuar foi ver a base legal. Sim. Você começa a entender o porquê ela foi criada. Então você começa... O processo. Você começa a pegar um carinho, você começa a acreditar naquilo que você está defendendo, né? Defender mesmo, vestir a camisa ali. Exato. Eu comecei a virar uma entusiasta. E aí você começa a reparar que nem as pessoas que estão... Advogados tributaristas de Manaus entendem a tributação de Manaus. Eu pensei, não, eu vou chegar em Manaus. Quando eu vim para cá e falei, não, eu vou montar a minha equipe. Eu pensei, eu vou chegar lá, eu vou ter vários tributaristas, especialistas, vários entusiastas, assim como eu, na Zona Franca de Manaus. E não. Então você vê, foi isso que ainda me fez querer mais. Eu falei, cara, eu preciso continuar nisso, né? Um modelo tão sustentável, porque uma coisa que eu gosto de falar e que a gente não falou no nosso primeiro bloco, foi que isso preserva a nossa floresta. É um jeito de incentivar a indústria, incentivar o comércio, né? Tirando o foco do desmatamento. Então, cara, é um modelo sustentável. É um modelo que desenvolve a nossa região. Para você, uma coisa que eu sempre falo, para você poder cumprir, para você poder estar aqui e usufruir de todos os benefícios, você tem que cumprir uma série de requisitos, gerar empregos. Então, assim, não é tão fácil não assim, é tão simples assim. Então, você desenvolve a região por inteiro, gerando emprego, você preserva a floresta. É um modelo fantástico. Então, quando eu comecei a entender melhor, eu fui me apaixonando e estou aqui hoje. Olha só. E acabei vindo morar aqui. Olha que legal. E quando você chegou aqui em Manaus, o que te surpreendeu? Cara, quando eu cheguei, o calor de vocês é singular. É humano. É singular. Mas foi muito bom quando eu cheguei aqui. O povo é extremamente carismático, né? Eu gosto de falar isso. É um povo acolhedor, então me senti logo em casa. Foi ótimo. Ai, que legal. Então conta como que é a sua rotina, como é para você ser a diretora jurídica do escritório Nelson Williams Manaus, qual que é a sua rotina, como que você faz ali para conciliar, né, a sua vida profissional com a sua vida pessoal? No começo, né, quando eu cheguei em Manaus, foi uma coisa só trabalho, né? Eu cheguei muito focada. Cheguei muito cheia de ideias, né? Foi uma construção também, né? Quando eu cheguei aqui foi para colocar mais a parte jurídica, né? E aí depois eu fui pegando toda a administração da filial, foi uma coisa bem gradual, não foi assim direto, mas foi muito gostoso. Hoje em dia, a minha rotina acaba, eu até comecei como é que eu posso dizer? Comecei a tentar viver, né, Sim. Manaus. Eu tento fazer um exercício, conhecer os lugares. Já comeu jaraqui? Não comi e pretendo não comer, porque já pensou, sem comer, já tô aqui, já tô 1 ano e meio, imagine se eu... mas tem que provar. Tem que provar. Tem uma culinária que você mais gosta? São os peixes? Os peixes daqui são fantásticos, né? Eu costumo falar isso pra todo mundo. Tambaqui, pirarucu, a primeira vez que eu vi a caldeirada, eu fiquei, nossa, será que eu vou... Me apaixonei pela caldeirada, sou apaixonada. Olha só que legal. Vamos voltar então a falar um pouquinho sobre reforma tributária. Existe uma região, um estado que vai ser mais impactado com a reforma? Eu acredito que, como eu disse no primeiro bloco, o que a gente tem que sempre ficar atento são estados que tenham benefícios fiscais. Sim. Porque a gente tem que ver se todo o texto da reforma manteve os benefícios. Outra coisa que eu falei também, a jurisprudência. Ou seja, muitos benefícios a gente consegue através de jurisprudência. Jurisprudência, aqueles questionamentos ao judiciário que formam... A jurisprudência ela é um coletivo de decisões na mesma direção, no mesmo sentido. Ou seja, muitos benefícios eles vêm através de jurisprudência. Então, estados com benefício, por exemplo, aqui com a Zona Franca, Mato Grosso, Vitória,
Vitória, capital, né? Espírito Santo, enfim, tem que ficar ligados com os benefícios fiscais. Eles não vão ser mais impactados desde que todos os empresários estejam bem ligados nos seus benefícios para que a gente tenha a manutenção e façam todo esse estudo prévio, não deixe bater na porta o problema. A doutora já falou um pouquinho no primeiro bloco sobre esses impactos aqui na nossa região, mas eu gostaria que explicasse mais um pouquinho como que, de maneira clara, essa reforma vai impactar aqui na nossa região. A reforma tributária, como ela diz, ela veio unificar tributos. O problema de Manaus, por exemplo, nós temos diversos benefícios. Nós temos alíquota zero do IPI, nós temos imunidade de PIS e COFINS. E quando a gente fala, por exemplo, em CBS, que englobaria o IPI e o PIS e COFINS, eles acabaram com o PIS e COFINS, ok. O IPI eles mantiveram apenas para Manaus para poder manter o benefício. Como é que isso vai ficar? Como é que vão ficar essas bases de cálculo? Sim. Então, são esses tipos de atenção que o empresário local precisa ter. E é o que eu sempre falo, a gente já dentro do escritório desenvolve esses trabalhos, né? A gente pega a sua empresa, a gente faz todo um estudo de tudo que é pago para a gente poder entregar para você como vai ficar, para pelo menos você já saber como vai ficar, para a gente se antecipar a essas mudanças. Olha só, e falando um pouco do trabalho do escritório, existe um público-alvo do escritório? Qual que é ali a cartela de clientes hoje? Muito boa essa pergunta, porque eu percebo que muitos dos nossos clientes acham que, eu já escutei, nossa, a gente não tem tamanho. Gente, a gente... Não é bem assim. Não é assim, a gente gosta de atender todo tipo de empresa. A gente tem de empresa do Simples Nacional ao lucro real, porque cada empresa tem a sua peculiaridade. Sim. Então, para cada uma delas, a gente vai diagnosticar o que está pagando a maior, o que está, né? Como aproveitar. Então, todas as empresas são o nosso público. E como que faz para entrar em contato com o escritório? O escritório ele tem no Instagram, né, que é @nwdv. Lá você vai encontrar nosso site, você pode ir lá, vão ter todos os telefones de todas as nossas filiais, de todas as nossas unidades. E aí você pode contatar a mais próxima a você. Doutora, agora falando, nós estamos em julho de 2025, tenho certeza que o escritório Nelson Williams está preparando, na verdade já se prepara o ano todo para trazer novidades, mas e os novos projetos? Então, essa é uma boa pergunta, porque os novos projetos hoje, é o que eu sempre falo, a gente gosta sempre de lidar também com a dor de barriga do nosso cliente, falando português. É isso claro. que faz A gente tem soluções muito rápidas, mas eu sempre gosto de identificar a sua dor, porque às vezes essa dor a gente consegue desenvolver um novo produto. Sim. Mas, como você bem disse, a gente já vem se antevendo muito a reforma tributária e agora a gente criou até um novo produto, né? A gente fala produto, né? Uma solução, Sim. que é justamente a Rota 2033, que é esse caminho para preparar o nosso cliente para a reforma tributária. Então, a gente vai diagnosticar tudo como vai ficar da empresa dele. Sim. Então, é um estudo bem legal para a empresa fazer, esse estudo. A gente está fazendo a nível Brasil inteiro. Então, é o que eu falei. Existem lugares incentivados. Então, para você que está num desses lugares diferentes, procure. Né? Procure esse tipo de trabalho, esse tipo de estudo para que você possa saber exatamente como vai ser no seu estado. Que legal. E como que funciona essa junção, esse alinhamento com todas as filiais? Costuma ter essa comunicação? Costuma. Até antes da gente entrar aqui, a gente estava em reunião com todos os sócios, justamente porque a gente alinha bem, né? A gente tem um núcleo contábil unificado, nós temos equipes, né, de estudos tributários, então a gente tem uma equipe muito grande, muito robusta. É o que a gente fala aqui na nossa filial, é uma filial muito grande, mas a gente está sempre ligado, né? Nosso trabalho é a nível nacional, então a gente tem que ter excelência em tudo. Porque uma das coisas que a gente gosta de falar, nossa capilaridade. Então, assim, por exemplo, nós temos empresas que têm filiais também. Então, assim, o mesmo jeito que ele vai ser atendido aqui em Manaus, ele vai ser atendido no Pará, ele vai ser atendido lá em São Paulo. Então, a gente tem essa unificação e nossos profissionais circulam entre nossas filiais. Que legal. Então, para a gente finalizar a nossa entrevista de hoje, doutora, gostaria que a doutora pudesse falar um pouquinho, convidar as pessoas a conhecerem o escritório, para quem ainda não acompanha nas redes sociais, tá passando aí o @. Pessoal, nesse momento ainda, né, de incerteza, de insegurança, venham seguir nossas redes sociais, a gente fala muito, a gente tenta dar um conforto para os nossos clientes, para os nossos seguidores, a gente traz muita informação, tá? Nas nossas redes sociais,
meus colegas, a gente costuma a falar muito sobre esses temas que estão em alta. Então é bem legal para que vocês fiquem informados, acompanhem a gente. É importantíssimo, na verdade, ainda mais nós aqui do norte, do Amazonas, de Manaus, tá por dentro de todos esses assuntos, porque nós sabemos que é algo que sim, vai impactar a todos nós, não só os empresários, como também nós consumidores, não é isso? Exato. Então é sempre válido, tanto o consumidor quanto o empresário. A gente sempre traz essas notas informativas para que vocês fiquem por dentro. Doutora Mariana Serafim, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi assim um prazer, foi muito bom, na verdade, falar sobre esse assunto, reforma tributária, falar também da Zona Franca de Manaus, que para muitas pessoas é algo difícil de entender, mas eu tenho certeza que todo mundo que acompanha a nossa entrevista até aqui conseguiu aprender um pouquinho, né? Conseguiu assimilar melhor aí sobre esse assunto, que é um assunto que nós estamos acompanhando na Band, em todos os canais de comunicação. Então, muito obrigada, seja sempre muito bem-vinda à Band Amazonas e já sabe, quando quiser voltar, estamos aqui. Muito obrigada, Kelly, o prazer foi meu. Muito obrigada, boa noite, pessoal. Então é isso, uma ótima noite para você. O Amazonas Acontece vai ficando por aqui. E você que está assistiu a gente na Band Amazonas, no canal, agora está assistindo aqui pelo YouTube, eu tenho um favor. Qual é o favor? Aquele pedido de sempre. Compartilha essa entrevista. Conhece alguém que tem dúvidas aí sobre a Zona Franca de Manaus, a reforma tributária é um assunto que está muito em alta? Encaminha essa entrevista para essa pessoa, aproveita, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, compartilha nos seus grupos aí de WhatsApp. Mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência e eu te aguardo no próximo sábado na tela da Band Amazonas. Uma ótima noite para você, até sábado que vem. Tchau, tchau.